Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar Attack on Titan última temporada e dessa vez o episódio 12. Sim, faltam só 4 dos 16 confirmados. E se você quer saber até onde a gente vai, sem spoiler, se vai acabar o mangá ou não, se vai ter anime, filme, tudo que a gente sabe oficialmente, inclusive especulações, tudo bem divididinho num vídeo que vai estar aqui no card aqui em cima ou tá na playlist aqui do canal, assiste lá depois. E lembrando que esse vídeo aqui não tem spoilers do mangá, mas a gente comenta todos os mínimos detalhes do episódio pra você não perder nada. Esse episódio ele continua naquela métrica desse fim de adaptar mais ou menos um capítulo e meio do mangá em um episódio, e a gente teve os acontecimentos principalmente do 110, com algumas exclusões, principalmente ali no que diz respeito a Levi e Zeke. Isso foi jogado claramente mais pra frente, mais pro final, e tivemos também mais ou menos metade do capítulo 111. E a gente teve um grande foco na parte política e nos problemas que estão surgindo em Parades ali dentro do exército, e principalmente por causa de um levante, a facção Yeager, que está cada vez mais se mostrando como um grupo que apoia o Eren, que está plenamente ciente tanto da existência da facção Yeager quanto de um grande assassinato do comandante do exército que aconteceu agora. Eu sei que domingo uma galera fica aí assistindo o BBB, mas por favor, se você tá aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta, por favor. Tô fazendo aquela média em todos os vídeos daqui pra frente, porque isso é importante. O que você tá achando de Eren agora? Você ainda o apoia indiscriminadamente ou com ressalvas? O que você tá sentindo de perceber que Eren está claramente muito distante dos seus melhores amigos, que não conseguem entender o que tá rolando até esse momento? Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, que saem pelo menos terça, sexta, domingo, claro, e outros dias extras. Qualquer mudança eu aviso sempre nas redes sociais. E se você é time Eren, ou se você gosta de Attack on Titan, lembrando que temos estampas exclusivas como a que eu estou usando, que é do Eren nessa fase inclusive, mas tem também estampa do trio principal quando criança, para você lembrar de tempos bons antes da coisa toda descambar. Temos também outras estampas de Levi e outros animes como Hunter x Hunter, Demon Slayer, Yu Yu Hakusho e várias coisas que você tem novamente no link aqui embaixo, e tem promoção. Clicando no link aqui embaixo por tempo limitado, você compra 3 camisetas e paga só 2, quer dizer, compra 2 e ganha a terceira de graça. É só botar tudo no carrinho, utilizar o cupom uma camiseta e pronto. Aproveita lá e vamos comentar de episódio. A gente abre o episódio com uma ceninha meio engraçadinha, mas só reforçando que o Armin, ele ao longo desse tempo claramente ficou em contato com o cristal da Annie, que continua do mesmo jeitinho, no mesmo lugar, sendo vigiado. Inclusive tem uma guarda ali que fica aparentemente todo esse tempo, que é a Hit, que era ex-companheira de quarto da Annie, e ela comenta com o Armin que ela também fica desabafando com o cristal da Annie, e fala que inclusive ele pode desabafar e ir lá também, senão a Annie vai ficar de saco cheio de ter só a Hit falando e falando e falando, se é que ela escuta alguma coisa. A Hit achou que aquilo lá era uma coisa meio assim de garoto, uma coisa um pouquinho obscena, falou não, nada de encostar no cristal, mocinho. E ele fala, não, é porque quando você encosta no portador de Titã, ele sendo outro portador, pode dar um choque ali e ele pegar memórias que podem ser relevantes nessa fase. Seja o que for que passou pela cabeça do Armin, ele não encosta. E saindo de lá, a Hit mostra um jornal ali de Parades pro Armin, que prova o que a gente já começou a ver no episódio passado, que é a população está indignada, porque a população não recebe todas as notícias, todas as informações sobre o que tá rolando dentro e fora da ilha, ao mesmo tempo em que a facção Yeager vazou a informação ali jogada de que Eren Yeager, aquele que tem o Titã Salvador, aquele que é o ídolo de quem está agora torcendo pela nação de Eld, aquele que vai libertar todos na ilha, ele foi preso. Mas a população que apoia Eren também não tem a informação, por exemplo, de que o Eren está ligado, Eren e exército inicialmente estavam ligados ao próprio Titã Bestial, que anteriormente, anos atrás, aniquilou uma galera também em Parades, jogando pedra, transformando em Titã de várias maneiras possíveis. Nesse contexto de loucuras e de gritaria e de pessoas que deveriam ser aliadas discutindo, a gente vê que o Armin e a Mikasa finalmente conseguiram um horário com o comandante Zekle, o líder do exército, aquele que liderou anos atrás também a revolução que tirou a família Raiz do poder, né, que colocou-os ali liderando toda a ilha, porque a história claramente é só fantoche, só realmente pose, não parece decidir grande coisa ou nada. E nessa reunião, os dois queriam justamente tentar uma forma de conversar com o Eren, que estava preso, incomunicável pelo menos pra eles, e eles que não estão entendendo a postura do amigo, que ficou em Marley sozinho, que não dava notícia, que matou um monte de civil, que comandou, ou pelo menos que levou o exército de Parades para um plano quase suicida. O que tá acontecendo com o amigo? Eles não conseguem nem bater um papo. E no passado, conversas, principalmente entre Armin e Eren, faziam
com que o Eren conseguisse desabafar, repensar certas coisas, principalmente, como eu disse, a troca entre Eren e Armin sempre foi muito grande. O Armin sempre foi muito mais a voz da razão e o Eren muito mais emoção e impulso. Só que a conversa com o Zeklin não dá em muita coisa, na verdade as notícias são nada boas que Armin e Mikasa recebem, porque eles descobrem através do Zeklin que sim, foi confirmado que o Eren estava tendo contato com voluntários no período anterior a ele ficar em Marley, que inclusive o exército acreditava agora que o Eren estava sendo controlado pelo Zeke, e já que o exército sempre desconfiou do Zeke e utilizou ele até o ponto em que eles achavam necessário, eles acreditavam que o Eren agora, tendo um titã fundador e vários outros mesclados ali, era extremamente perigoso, e que na verdade, somando por A mais B, já sabemos que o exército queria colocar outra pessoa com o titã fundador. E eles falam muito do titã fundador e não do de ataque, ou do martelo de guerra que estão dentro do Eren, que seriam passados juntos com o fundador, porque é o fundador que controla a coordenada, é o fundador que de alguma maneira, como eles querem fazer no experimento para um pedaço de estrondo, utilizando os irmãos Yeager a princípio, é isso que faria com que Paradis ainda tivesse uma forma de ameaçar o mundo, de ter controle. É o fundador, desde o início da história dos Eldianos, dos Titãs, que mais interessa a qualquer um que esteja com alguma ambição, medo. Claro que os dois amigos ficam revoltados, com medo, até porque ali do lado do Zeklin também tem uma cadeira que, se você não reconheceu, ela aparece no arco político, justamente no momento da Revolução, que foi usada com muito prazer, inclusive, pelo Zeklin para torturar os seus inimigos políticos da época, e ele falando ali de Eren não passar informações e de trocarem o portador do Titã e aquela cadeira, imediatamente os amigos olham para aquilo e acham que o Eren vai ser torturado, né? Ficam com medo do que vão fazer com o Eren, e ele fala, não, são os recrutas. É importante, né, essa palavra. Os recrutas que trouxeram aqui pra mim, porque é minha cadeirinha de estimação, e no final a gente vê que a cadeira tinha uma bomba, né, um presentinho a mais. Quando eles saem dali revoltados, não podendo falar com o Eren, não tendo uma permissão pra sequer encontrarem um amigo na prisão, a Mikasa quer voltar, tá revoltada, quer escutar a conversa, porque eles veem que outros 3 ali do exército entraram para a sala, provavelmente para discutir sucessão de Titã do Eren, antes que ela pudesse chegar na porta e ser explodida. A sala é toda incendiada por uma bomba que teve um efeito muito maior visualmente do que no mangá, não só porque, óbvio, é uma animação, mas o mapa caprichou na intensidade da explosão, que fez o corpo do Zeklin ser arremessado para fora da janela, bem na frente da galera que estava gritando na frente do portão por Eren Yeager, Império de Eldia, e com raiva do exército. E por isso que quando aquela galera em frente ao portão vê o corpo do líder do exército que não tá passando informação, que está prendendo o seu ídolo, eles ficam em êxtase, ninguém ali fica chocado ou triste. Só Mikasa e Armin, que quase foram explodidos, junto com o Zeklin e outros 3 que estavam na sala dele, morreram, obviamente. O povo começa a gritar, para a surpresa, claro, de quem é da tropa de exploração há muito tempo, Shinzuo Sasageyo, entregue em seus corações o grito que foi o Erwin que colocou na tropa de exploração. Erwin que criou esse grito como uma forma de incentivar as pessoas ali da tropa a lutarem por mais, a buscarem mais coisas e fazerem valer o esforço dos seus. O exército informou muito pouco as pessoas, a facção Yeager também só informou o que era necessário, soltou informações que eram necessárias para a população se inflamar, utilizaram um grito de guerra, e no final das contas a gente só vê grupos que estão brigando, sendo que na verdade naquela ilha, no mínimo dentro de Paradis, o sentido seria todos se apoiarem. E é por isso que a gente passa a entender um pouquinho a estratégia do Pixis no final do episódio. Antes de eu passar pra Pixis e a reunião dos militares e o gancho no final, e eles descobrindo que o Eren saiu sem camisa mesmo de dentro da cadeia e toda essa coisa, vamos comentar sobre o diálogo que acontece entre Pixis e Helena, em que a Helena admite finalmente que sim, ela encontrou fato, realidade, com o Eren 10 meses atrás, no dia da inauguração da ferrovia, provavelmente pelo que a gente estava vendo de diálogos anteriores com a ajuda do Floch, porque foi o Floch que saiu com a Helena da inauguração da ferrovia, mas nos pequenos flashbacks que aconteceram de cenas estáticas de memórias no diálogo dela hoje com Pixie, só vemos ela e o Eren conversando em um lugar meio escuro, e segundo ela, no final das contas, ela só teria ido ver o Eren porque primeiro ela diz que as coisas estavam muito paradas, que ali
ali em Parades, mesmo o exército não conhecia o mundo, a urgência da situação e eles precisavam de um empurrãozinho para se mexerem. E não é que, segundo ela falou para o Eren um plano maquiavélico do Zeke ou direcionou o Eren para o que eles queriam, que ela só deu um empurrãozinho porque o Eren, segundo a Helena também, vamos lembrar que é ela contando uma versão, que a gente não sabe até agora o que é verdade ou não disso, que o Eren só precisava de um empurrãozinho, porque o Eren ele já tinha dentro de si também esse senso de urgência igual a ela. E o Eren, na sua lembrança, nos pequenos flashes frames que a gente tem nesse episódio, ele já tá com um semblante nesse momento 10 meses antes mais sério, mais parecido com o que é o Eren de hoje do que era o Eren antes da ferrovia ficar pronta. Nesse diálogo, a Helena também mostra muito uma admiração quase grotesca, muito bizarra dela, tanto pelo Zeke quanto pelo Eren, porque ela também queria muito ver o Eren, que o Eren a conhecesse. Você vê que o olhar dela muda muito quando ela fala sobre conhecer o Eren e presenciar esse feito renascer do mundo que acontecerá através dos irmãos Yeager. E a gente também já viu que ela considerava o próprio Titã Bestial ou o Zeke como um deus, então ela tem uma relação mais passional. Sim, faltam muitas informações. O Pixis pede para anotarem direitinho o que ela vai contar sobre o encontro. Ele sabe claramente que a Helena não tá ali disposta a falar 100% tudo realmente que aconteceu. Basta ele tentar extrair o que for importante. O Nyankopon, pela conversa dele com a Randy, não sabia nada, segundo ele, do que a Helena estava fazendo, não sabia que ela encontrou com o Eren, e ele também colocou algumas pulguinhas atrás da orelha da Randy, porque ele comenta que a Helena, ela sempre foi, como eu disse, a mais fervorosa dos apoiadores do Zeke, que foi ela que foi pegando alguns voluntários, inclusive marlenianos voluntários, e ela nunca hesitou quando ela precisou, por exemplo, meter a bala na cabeça de qualquer um que começasse a desconfiar do grupo ali dos revolucionários pró-Eldia ou que estivesse prestes a abrir a boca, qualquer um que pudesse ameaçar o plano do Zeke, ela ia lá e matava com as próprias mãos. Só que quando eles chegaram, como a Randy disse, ali em Parades, ela foi a que colocou todo o esforço à frente do júri de Parades para que os prisioneiros marlenianos, que ela matou sem dó quando precisou, fossem tratados com total direitos humanos, que eles fossem tratados então bem, inclusive colocados em trabalhos específicos, que depois a gente descobre que a Randy está desconfiando dos postos de trabalhos peculiares que esses aí de Marley foram colocados. Então sim, a Helena teve uma mudança brusca de atitude e a gente consegue ver que, como a Randy também aponta no final do episódio, existiu um plano que não se sabe exatamente qual foi, um plano que não foi dito a todos de Parades, um plano que envolve o Eren de alguma forma, se ele deu a ideia, se ele comprou a ideia, se ele tá sendo 100% manipulado ou não, ou de alguma maneira sequer manipulado. Isso ainda é um segredo, óbvio, e precisa ser um segredo para vocês continuarem teorizando, quem não leu o mangá, mas como a própria Randy também diz nesse episódio, o Eren, Zeke e os seus apoiadores também parecem já ter previamente descoberto que haveria desconfiança em relação a eles e criaram um contraplano nesse caso, o que parece estar sendo conduzido agora, seja lá qual for esse plano. Enquanto isso, Zeke continua na floresta, vigiado pelo Levi, e como a gente vê depois na reunião da cúpula do exército logo após a morte do comandante deles, um ataque terrorista, enfim, esses homens que estão com Levi são 30 e da localização deles apenas sabem esses que estão lá, o Levi, claro, e outros 3 que ficam levando ali informações e mantimentos, e a própria Randy. Inclusive, eles pedem ali, o Nile pede para que a Randy chame esses 3 que sabem da localização, porque eles descobrem que foram recrutas da tropa de exploração que explodiram o Zeckley, o comandante do exército, que seria uma coisa realmente terrível, uma nova revolução contra eles ali do exército, e um grupo que, pelo que a gente sabe, são de 100 soldados mais ou menos, porque foram 100 soldados que sumiram junto com Eren Yeager. Durante a reunião em que começa a surgir uma desconfiança com a tropa de exploração, a gente vê que, de novo, existiu uma falta de diálogo gigantesca, porque a Randy estava escondendo certas coisas, sim, da população, dos jornalistas que a ajudaram anteriormente no arco político, mas ela mesma não sabia, assim como o resto da tropa, como a Mikasa e o Armin, que o exército já estava planejando substituir o Eren, dar o fundador, como eu disse, para outra pessoa. E claro que o exército também, pelo que explicaram ali, não contaram para Randy, porque como que
eles vão contar pra tropa de exploração se depois eles ainda descobriram que tinha gente da tropa de exploração que estava unido com o Eren e fazendo coisas por baixo dos panos. Então o clima era tanto de desconfiança que tudo que eles construíram no auge do arco político, uma nova sociedade teoricamente mais justa e correta, com valores e diálogos muito claros, isso não aconteceu. Porque como também aquele policial militar lá atrás falou pra Randy enquanto era torturado, os papéis só se invertem. Enquanto o clima de desconfiança tá enorme e ali da tropa de exploração a gente só tem basicamente Randy e o resto da turma 104, que é Jean, Connie, Mikasa e Armin, a gente vê também que o Pixis, quando chega, ele fala, não faz sentido ficarmos discutindo. Inclusive o Pixis fala, conheci o Zeckley há muito tempo, pra ele seria incrível saber que ele morreu depois de criar uma revolução e morrer pra outra. Não tem problema, ele e os outros 3 que foram ali explodidos, com certeza não gostariam que eles fossem nomes de uma nova disputa interna, porque nesse momento de instabilidade, gerar uma nova desconfiança, uma disputa interna, é um erro. Sim, provavelmente, a gente confirma com o Floch, tem mesmo pessoas infiltradas no exército ali da facção Yeager que estão pró-Eren, que estão contra esses que estão no poder hoje em dia, mas não dá pra eles ficarem numa caça às bruxas porque eles vão perder. Porque do outro lado eles têm 100 pessoas, sei lá quantas, escondidas dentro do exército que estão pró-Eren, pró-então Zeke, que querem ajudar o quê? O Eren a encontrar com o Zeke. E no fim, eles vão fazer o que eles sabiam que aconteceria desde o início, que é usar o estrondo, fazer um experimento entre os irmãos para tentar ativar o estrondo. É isso, inclusive, também que a própria Kiyomi Azumabito está lá esperando. É isso que ela veio presenciar e ela precisa dessa pequena amostra de estrondo para que o esforço da nação Azumabito, o esforço do clã Azumabito, da nação de Hizuru, para ser mais específica, é como se fosse uma família dentro da nação Hizuru, para que todos os gastos sejam justificados. O mundo precisa ser minimamente ameaçado com estrondo. Só que como o exército tinha muito medo e desconfiança do Zeke, eles foram prendendo isso, e separando os irmãos ao máximo até o limite de tempo e tentando achar outra saída e tentando mudar o portador do fundador para outra pessoa, porque não dá para ativar com o Eren, porque agora eles também desconfiam do Eren, e tudo isso gerou esse clima e essa situação, e pro Pixis não dá mais para continuar. O que a gente vai fazer, Pixis? Se render. Vamos fazer o que o Eren quer. É claro que eles vão utilizar a localização do Zeke, que é o que eles têm e aparentemente o grupo do Eren não tem, como uma moeda de troca. A gente dá a localização, mas vamos aqui negociar. Só que por hora ninguém nem sabe onde está o Eren. A Randy, entretanto, no final do episódio tem algumas desconfianças. Lembra que eu falei que ela comentou que achou peculiar alguns locais de trabalho que os voluntários marlenianos foram colocados a pedido da Helena? Então, um desses locais, um tipo de local que eles foram colocados que era um pouquinho diferente, são restaurantes. E é isso que a gente vê no final do episódio, que a gente vai acompanhar, e também tem preview para o próximo, para quem aí acompanha preview. A gente vai entrar dentro de um restaurante, inclusive é o restaurante que foi a família da Sasha, a convite do Nicolo, que é um cozinheiro marleniano que se aproximou da Sasha e que sofreu muito com a morte dela. Junto com a família da Sasha, claro, está também Mia e Ben, ou melhor, Gabi e Falco. E sim, também rolou Kiyomi Azumabito falando pra Mikasa que ela é a pessoa, a coisa mais importante naquela ilha pra família dela, mas Mikasa percebe bem que os Azumabito têm muito interesse financeiro em Parades pra além da família, mas o que Kiyomi diz é que eles não perderam a honra que sempre tiveram. Sim, acima de tudo, pra ela, a sobrevivência da Mikasa é o mais importante. Verdade ou não, a Mikasa se considera Eldiana e quer ficar pra saber o destino da sua nação. Finalizando sim comentando a cena do Eren, o anime não deixou claro, mas o Eren conseguiu fugir com os poderes do martelo de guerra. No mangá mesmo a gente não vê a cena acontecendo, mas a gente sabe que de alguma forma ele conseguiu utilizar talvez parte dos poderes do martelo de guerra, que não se transforma como um todo, mas se transforma de baixo pra cima. Não sei se ele conseguiu simplesmente criar uma grande ferramenta dentro da cadeia mesmo, sem se transformar por completo, mas ele abriu um buraco na sua cela e conseguiu fechar esse buraco até, porque assim ele fugiu e ninguém poderia segui-lo através da parede, tem que dar a volta e tentar adivinhar pra onde ele foi. E aí depois dessa fuga, o Eren encontra Floch e todo mundo que o Floch reuniu, mais ou menos os seus 100, inclusive lá o Eren chega e fala, nossa, quanta gente, mas sempre sério, mal mexe uma sobrancelha, e o Floch fala, sim, somos um grande grupo, tem pessoas daqui, dali, tem o grupo que explodiu o Zeckley, e o Eren não mexe um
pinguinho de músculo de surpresa, de choque, nada. O Eren simplesmente parecia já estar ciente da situação, de que o comandante do exército seria explodido, de tudo o que estava acontecendo ali, inclusive que um grupo estava sendo formado para o ajudar, e agora ele fala: partiu achar meu irmão. Partiu achar Zeke Yeager. E o Floch, talvez preocupado que o Eren pegasse uma gripe com essa friagem ou apenas para deixar o líder dele estiloso, entregam seu sobretudo preto. As cores, entretanto, desse momento enigmático e o close no rosto do Eren sério, quase inexpressivo ou com uma expressão congelada que não se modifica, isso foi muito bom. A gente vê que ao descobrir que o Eren fugiu e tudo o que tá acontecendo, que tem 100 pessoas junto com ele, que tem gente infiltrada, a Mikasa especialmente e o Armin ficam desesperados. A Mikasa fica: meu Deus, Armin, o que tá acontecendo? E o que o Armin tem de esperança até o fim é: não, Mikasa, a gente vai achar o Eren de alguma forma, e a gente vai conversar com ele, e aí ele vai escutar. O Armin acredita de qualquer jeito que a última esperança e o que vai dar certo é o Armin conversar. O discurso no jutsu que o Armin sempre conseguiu fazer funcionar, e no final a gente vê que o que restou da tropa, liderados pela Hand, estão tentando localizar justamente o Eren para conversar ou tentar. Alguém me disse que não foi só eu, inclusive, que achei que foi uma zoeira do mapa colocar o pessoal, inclusive principalmente o Jean, falando enquanto a gente via um close dos cavalos. Só me fala que eu não tô doida. O Eren quer encontrar o Zeke para eles ativarem o estrondo porque o tempo tá passando e ele tem muito senso de urgência? Ou será que o Eren, como o exército, tá desconfiando e está sendo manipulado? O plano é exatamente utilizar o estrondo ou tem alguma coisa a mais? E sério, é só para vocês especularem. É claro que eu sei o que vai acontecer, mas essas são as dúvidas que eu posso levantar até esse ponto. Tem muita coisa. E a gente viu que no final do episódio, uma ceninha que puxaram do 110 para adaptação do anime um pouquinho mais pra frente, a gente vê e achei perfeito finalizar assim, a música do trailer dos guerreiros subindo e a gente vendo que é pique. Sim, pique Titã Quadrúpede. Já tá lá. Então o plano do Reiner de atacar antes do que todos pensavam está sendo colocado em ação. A gente vê que esses 4 próximos episódios serão bem mais agitados, em especial os 3 últimos, pelo que a gente já pôde ver. De novo, no vídeo que eu fiz aqui, eu faço um panorama de capítulo a capítulo, nome a nome, sem dar spoiler. Parece que tem spoiler, mas não tem, confia em mim. E de qualquer forma, o próximo episódio já vai mostrar muitas emoções a mais. De novo, discussões importantes sobre essa história e momentos um pouco tristes, digamos assim. O que você espera? Quais são suas teorias? Se você ainda está apoiando o Eren ou se você começa a sofrer de ver ele ficando diferente, me conta aí, deixa o like, compartilha esse vídeo para todo mundo assistir, comentar também e vejo vocês em todos os próximos. Tchau, tchau!